Bom dia, professor André Wallace. Meu nome é Geórgia e hoje eu, junto com meus colegas, vamos apresentar um tema fundamental para a compreensão da filosofia política, o contratualismo. Essa teoria procura explicar como as sociedades humanas se organizam e como os governos obtêm sua legitimidade através de um acordo coletivo conhecido como contrato social. Durante nossa apresentação, exploraremos as ideias de três grandes pensadores: Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Cada um deles trouxe contribuições únicas para essa teoria, que continuam a influenciar até hoje a forma como entendemos o poder, a autoridade e os direitos individuais. Vamos começar nossa jornada pela história do contratualismo, entendendo como essas ideias surgiram e como elas moldaram o pensamento político moderno. Vamos explorar a teoria contratualista, uma das mais influentes na filosofia política. Ela é uma abordagem filosófica que busca compreender a origem e a legitimidade do poder político. Ela parte do princípio de que as sociedades humanas se organizam através de acordos ou contratos que estabelecem as bases para a convivência social e a autoridade governamental. Essa teoria tem raízes profundas na filosofia ocidental e foi desenvolvida principalmente durante o século XVII, em um período de grandes transformações sociais e políticas na Europa. O contratualismo surge como uma tentativa de responder à pergunta: por que os seres humanos obedecem às leis e à autoridade? É nesse contexto que surgem as ideias de Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, cada um propondo uma visão distinta sobre o estado de natureza, a função do contrato social e a legitimidade do poder político. Ao longo desta apresentação, exploraremos as contribuições desses três filósofos, destacando como suas ideias moldaram e continuam a influenciar o pensamento político moderno. Nosso grupo é composto por três integrantes, que somos eu, Geórgia, o Felipe Costa e o José Matheus Araújo. Thomas Hobbes é um dos primeiros e mais importantes teóricos do contratualismo. Nascido em 1588, Hobbes viveu durante um período de guerras civis na Inglaterra, o que influenciou profundamente seu pensamento. Em sua obra mais famosa, Leviatã, publicada em 1651, Hobbes apresenta sua visão do estado de natureza, uma condição hipotética em que os seres humanos viveriam antes de qualquer organização política. Para Hobbes, esse estado de natureza é marcado pela insegurança e pelo medo, onde cada indivíduo é movido por seus próprios interesses e, por isso, está em constante conflito com os outros. Ele cunhou a famosa expressão: o homem é o lobo do homem, para ilustrar essa situação de guerra de todos contra todos. Nesse cenário, a vida é, segundo ele, solitária, pobre, desagradável, bruta e curta. A única forma de escapar dessa condição seria através de um contrato social, onde os indivíduos concordam em ceder parte de sua liberdade em troca de proteção e segurança, criando assim uma autoridade central poderosa, o Leviatã, que tem o monopólio da força e capacidade de manter a ordem. No estado de natureza descrito por Hobbes, a ausência de uma autoridade comum para impor regras leva a uma situação em que cada pessoa age de acordo com seus próprios interesses, resultando em conflitos constantes. Não há leis, propriedade ou justiça, apenas um ciclo interminável de violência e medo. Para Hobbes, a solução para escapar dessa anarquia é o contrato social. Mas o que Hobbes propõe é radical. Ele defende a criação de um governo absoluto, onde todo o poder é concentrado em um soberano. Este soberano, que pode ser um monarca ou uma assembleia, tem o poder absoluto de legislar, julgar e punir. O contrato social, portanto, é um acordo entre os indivíduos para renunciar à sua liberdade natural e submeter-se à autoridade do soberano, em troca de proteção e ordem.
Hobbes argumenta que, sem essa autoridade absoluta, a sociedade rapidamente retornaria ao caos do estado de natureza. Assim, o Leviatã, como ele o chama, não apenas protege os cidadãos, mas também é a única garantia de uma vida civilizada. Essa visão de um governo forte e centralizado contrastava fortemente com as ideias posteriores de outros filósofos, como Locke e Rousseau, que tinham concepções diferentes sobre o papel do Estado e os direitos dos indivíduos. Bom dia, meu nome é Felipe Cauã e, dando continuidade, temos agora a visão geral para John Locke. John Locke, nascido em 1632, é frequentemente considerado o pai do liberalismo moderno. Suas ideias influenciaram profundamente o desenvolvimento das democracias ocidentais, especialmente no que diz respeito aos direitos individuais e ao governo limitado. Em sua obra Dois Tratados sobre o Governo, publicada em 1689, Locke apresenta uma visão mais otimista do estado de natureza. Para ele, diferentemente de Hobbes, o estado de natureza não é uma guerra de todos contra todos, mas sim uma condição de relativa paz e liberdade, onde os seres humanos são guiados pela razão. No entanto, mesmo nesse estado de natureza, as pessoas ainda possuem direitos naturais, como a vida, a liberdade e a propriedade. Locke argumenta que esses direitos são inalienáveis e devem ser protegidos a todo custo. No entanto, para garantir essa proteção de forma eficaz e resolver disputas que surgem na vida em sociedade, Locke defende a formação de um governo através do contrato social. Mas, ao contrário de Hobbes, Locke propõe um governo limitado, onde o poder é dividido e regulamentado para evitar absurdos. Para Locke, a principal função do governo é proteger os direitos naturais dos cidadãos, e qualquer governo que lhe falhe nessa tarefa perde sua legitimidade e pode ser deposto pelos governados. Essa ideia de que o poder político é derivado do consentimento dos governados foi revolucionária e teve um impacto duradouro, influenciando documentos fundamentais como a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Para Locke, o contrato social não é um simples acordo de submissão, mas sim um pacto para a proteção dos direitos naturais. Ele argumenta que os seres humanos entram em sociedade principalmente para preservar suas vidas, suas liberdades e sua propriedade. A propriedade, para Locke, é um direito natural fundamental que se origina do trabalho individual. Quando uma pessoa mistura seu trabalho com algo na natureza, aquilo se torna sua propriedade. No entanto, no estado de natureza, não há uma autoridade para proteger essas propriedades e resolver disputas de forma imparcial. É aí que entra o governo. O contrato social cria um governo que tem a função de garantir que esses direitos sejam respeitados e protegidos. Mas Locke é claro em afirmar que o governo deve ser limitado e que os cidadãos têm o direito de resistir a um governo que se torna tirânico ou que não cumpre sua função de proteger os direitos naturais. Essa ideia de resistência ao governo ilegítimo foi particularmente influente durante as revoluções americana e francesa. Além disso, Locke também propôs a separação de poderes dentro do governo, algo que seria fundamental para o desenvolvimento das democracias modernas. Sua visão de um governo limitado e baseado no consentimento dos governados é um pilar central do liberalismo e continua a ser uma referência nas discussões sobre os direitos e governança. Para finalizar, eu, José Mateus, vou falar sobre Jean-Jacques Rousseau. Nascido em 1712, ele traz uma perspectiva única ao debate contratualista. Em sua obra O Contrato Social, publicada em 1762, Rousseau argumenta que o homem é essencialmente bom por natureza,
mas que a sociedade, com suas desigualdades e injustiças, corrompe esse estado de bondade natural. Para Rousseau, a civilização e a propriedade privada são as principais fontes de corrupção e desigualdade. Ele acredita que, no estado de natureza, os seres humanos viviam em uma espécie de harmonia primitiva, sem a noção de propriedade e sem os vícios que surgem com a vida em sociedade. No entanto, ao contrário de Locke, Rousseau não vê o contrato social como um meio de proteger os direitos individuais, mas sim como uma maneira de reconstruir a sociedade para que ela possa refletir a vontade geral e, assim, restaurar a liberdade e a igualdade entre os cidadãos. Para Rousseau, a vontade geral é a expressão da coletividade e deve ser a base de todas as leis e decisões políticas. Esse conceito é central em sua obra e reflete sua crença de que o bem comum deve prevalecer sobre os interesses individuais. Rousseau também argumenta que a verdadeira liberdade só pode ser alcançada quando os indivíduos participam diretamente na formação das leis, às quais estão sujeitos. Sua visão influenciou profundamente a Revolução Francesa e o desenvolvimento das ideias republicanas e democráticas. O conceito de vontade geral é uma das contribuições mais importantes de Rousseau à filosofia política. Para ele, a vontade geral não é simplesmente a soma dos desejos individuais, mas sim o que a coletividade, como um todo, reconhece como sendo do interesse comum. No contexto do contrato social, Rousseau propõe que todos os cidadãos, ao entrarem nesse acordo, devem se comprometer a obedecer à vontade geral, mesmo que isso signifique sacrificar alguns interesses pessoais. Ele argumenta que, ao seguir a vontade geral, os indivíduos, na verdade, alcançam a verdadeira liberdade porque estão obedecendo às leis que eles próprios ajudaram a criar. Diferentemente de Hobbes e Locke, que viam o contrato social como uma forma de proteger interesses individuais, Rousseau acredita que o contrato deve transformar a sociedade para que ela promova a igualdade e o bem comum. Para ele, a verdadeira liberdade não é a liberdade de fazer o que se quer, mas a liberdade de viver em uma sociedade justa, onde as leis refletem a vontade geral e todos têm igual participação no processo legislativo. Essa visão de Rousseau influenciou a ideia de democracia direta e continua a ser um ponto de referência para aqueles que defendem uma maior participação popular na política. Então, professor, esse foi o nosso trabalho sobre a política contratualista. Espero que todos os dados e informações tenham ficado perfeitamente claros e que o conteúdo tenha sido passado de forma clara e objetiva também. Agradecemos o seu tempo e sua compreensão e obrigado.